falar em polêmica, Ah, tem um monte envolvendo a gente nos últimos tempos aqui, e a gente pode entrar em alguns desses assuntos aqui para dar um gostinho para eles. 13 Atlas. Meu Deus, ele 13 já Atlas. começa com uma bomba, assim, de 13 cara. Atlas. Vamos falar do Tem 13 um ET Atlas. vindo aqui? Eu sinceramente, eu não acompanhei muito, porque eu achei uma bobageira tão grande e esse é o ponto, o que a maior parte dos divulgadores científicos Fizeram. que falam de astrofísica e astronomia em redes sociais, o que eles fizeram, aqueles que falaram um pouco mais sério, fizeram um baita de um bait, assim, tipo, primeiro eles faziam o clickbait ali para ter o clique e depois até falavam, sério, eu tô quase falando, não vou falar o nome de ninguém aqui, mas enfim, é um problema, proibido. Isso é um problema. Agora, muita gente, muito canal de divulgação científica falando asneira a torto e direita a respeito do 13 Atlas. Eu não entendo nada disso, mas a Cláudia entende. Fala pra gente, explica pro pessoal aí sobre o 13 Atlas. Gente, 13 Atlas, e o pessoal me pediu, assim, lá, né, na minha DM, falando, Cláudia, você não vai falar sobre o 13 Atlas? Ok, vamos lá, eu vou falar com vocês um pouquinho do 13 Atlas, que é o nosso corpo celeste viajante que vem de fora do nosso sistema solar. Vocês sabem que a gente está dentro do sistema solar, onde nossa estrela principal é o Sol. Mas existem milhares, bilhões de estrelas por aí, e essas estrelas podem ter outros corpos celestes orbitando. Então nós temos busca por exoplanetas, mas também temos corpos viajantes, como a gente tem aqui, né, os nossos asteroides. A gente também tem esses cometas, que são objetos que vêm lá de outras estrelas e visitam, de vez em quando, o nosso sistema solar. Esse é mais um desses objetos, depois dos últimos dois, o Borisov e o Oumuamua, que ficaram famosos também, né? Temos aí o 13 Atlas. Por que ele chama 13 Atlas? Porque ele é o terceiro objeto descoberto pelo Atlas. Então o Atlas é o sistema que descobriu ele, que são telescópios no Chile, que ficam buscando esses objetos que estão viajando aí pelo espaço. E ele é o terceiro interestelar. Então 3I, interestelar, Atlas, porque ele foi descoberto pelo Atlas. Mas, Cláudia, por que você acha que gerou tanta polêmica? Por que foi tanta gente fazendo a associação com é um visitante alienígena? Por que você acha que isso aconteceu? Eu acho que por causa... Bom, primeiro porque é um baita de um clickbait, certo? Sim, e a outra coisa sim. é que ele estava com uma velocidade mesmo espetacular, muito maior que de outros tipos de cometas que já viajaram por aí. E também as observações que mediram alguns componentes dele, observaram que eles tinham elementos químicos que eram mais raros de ser encontrados em cometas, né? O que também é normal. E a outra coisa é que ele teve alguns momentos em que ele sofreu alguns tipos de aceleração durante a órbita, mas isso daí já foi explicado, gente. Não tem nenhum motor lá e nem nada fazendo gerar isso. Mas todas as descobertas que estão sendo feitas a respeito da composição química ainda está em andamento, porque ele está chegando, ele está numa órbita hiperbólica, né? Então ele está passando perto do Sol, e essa é uma fase muito importante, porque com o aquecimento do cometa, que vem com um grande material em espécie de gelo, ele começa a liberar esse material. Então todo mundo que conseguir observar a pluma ou todos os elementos químicos que ele vai soltando durante esse processo, vai conseguir identificar do que ele é realmente feito. Legal. Aí tem uma coisa que você falou que é interessante, ele está numa órbita hiperbólica. Então, só para explicar para o pessoal o que é uma órbita hiperbólica. Na verdade, a gente tem vários tipos de órbita. Tipo, temos as órbitas circulares, quase circulares são elípticas, e também nós temos órbitas que são parabólicas e hiperbólicas. Essas duas últimas, órbitas parabólicas e hiperbólicas, são um tipo de órbita que, na verdade, vai nos dizer o quê? Que, de fato, o objeto ele não vai ficar preso num movimento orbital para sempre em torno daquela estrela, ou como a Lua está em torno da Terra. Isso acontece por quê? Justamente por conta da velocidade absurda que ele se encontra. Então, uma forma de você identificar esse tipo de objeto que vem de fora do sistema solar é justamente a sua velocidade. Se ele está com uma velocidade muito, muito grande, certamente ele não tem origem no nosso sistema solar, porque para ele pertencer ao nosso sistema solar, ele tem velocidades limítrofes que estão relacionadas à distância. Entenderam? Isso. Então é isso. Entenderam o que é uma órbita? Aqui é aprendizado. Exatamente. Além disso, o 13 Atlas, ele cometa perfeito, gente, do mesmo jeito que a gente observou os outros. Ele tem aquela cauda dele lá, que vai liberando o material na direção oposta à sua trajetória, né? E ao mesmo tempo ele tem aquela pluma também específica de íons, de plasma, que é da interação com o vento solar. Então é sempre legal a gente poder observar esses fenômenos acontecendo, e eles vão nos dar
informações. Que informações importantes que realmente o 3i Atlas traz? Ele mostra para a gente o que tem fora do nosso sistema solar. Então, quando a gente mede os elementos químicos daquele cometa, nós podemos observar o que é que está por aí fora nos outros lugares. Então, vamos supor, se ele tiver bastante CO2, que é o caso do 3i Atlas, será que existe algum tipo de vida que sobrevive a isso fora do nosso sistema solar? Então, nesse ponto, esse cometa traz bastante informação interessante, mas o dia que ele vai estar em melhor ponto de observação vai ser no dia 30 de outubro. E quem vai observar ele pra gente é o queridinho James Webb. E o James Webb já está preparado para poder fazer toda essa espectroscopia e poder observar esses parâmetros. Surgiu uma outra polêmica, porque o pessoal tem uma outra coisa que eu acho que é legal você explicar aqui, que o pessoal gosta de fazer conspiracionismo com tudo. O James Webb já teve uma rodada de observações. Teve uma rodada de observação. Teve uma rodada de observações e eles jogaram esses dados numa plataforma chamada Archive, que é um repositório de dados e artigos. Só que eles não liberaram. E aí gerou porque a NASA está escondendo os dados. Calma, meus queridos. A NASA não está escondendo os dados. Simplesmente é o seguinte, imagina o seguinte, aí depois você pode confirmar isso para a gente, você entende mais isso. Você tem lá o telescópio e você faz umas observações e umas medidas, observações e tudo mais. E aí, você vai querer fazer análise daquilo para publicar um artigo e para ter os méritos daquilo que você fez, correto? Sim. Então, só que uma análise primeira daqueles dados leva tempo. Você não vai sair disponibilizando para que outras pessoas, outros grupos façam isso muito mais rapidamente e você perca o mérito daquilo, certo? Foi por causa disso que a NASA não disponibilizou. Aliás, na ciência é isso, tá? O James Webb, ele tem as pessoas que são os PIs, que são os principais investigadores da missão, e essas pessoas são as responsáveis por deter o primeiro direito de uso desses dados. E depois de um tempo, esses dados se tornam dados públicos, porque a NASA ela é aberta mesmo. Então, o que acontece é que primeiro eles vão fazer esses primeiros artigos que vão sair e vão ser publicados por privilégio mesmo, e porque eles têm o maior investimento no James Webb. Então, a NASA e a ESA são os detetores dos primeiros dados do James Webb, e principalmente nesse caso, que é super interessante, né? Que deve gerar bastante artigos aí. Nós vamos ver um monte de artigos que vai ser publicado. Vai ser muita coisa. E depois disso, os dados são abertos para qualquer pessoa investigar. Os dados vão estar abertos. Os dados vão estar abertos. E, uma vez que esteja abertos, cada um pode, de repente, pensar numa pesquisa, pegar os dados, fazer algum tipo de análise. Isso é super comum. E assim, as pessoas não sabem, na data que a gente está gravando aqui, está tendo um shutdown americano. Então, eles não estão podendo trabalhar. Isso é o mais grave, eu acho. Porque nem isso eles estão podendo trabalhar. Eles não estão podendo trabalhar. Que coisa, que coisa. Então, também tem isso, né? Espero que até esse vídeo sair para o ar já tenham resolvido essa parte, mas eu acho que vale a pena continuar seguindo as páginas da NASA e da ESA, que estão disponibilizando a maior parte de informações acuradas a respeito disso. E tome cuidado com o divulgador científico que você segue. E segue a gente aqui, na verdade, porque aqui você vai ter informação, como a Cláudia está passando aqui. E com garantia de que a gente vai lá e checa na fonte, gente, direto na fonte. Mas tá, beleza. Então aqui a gente já falamos sobre divulgação científica, polêmica, outra polêmica, 3i Atlas. Isso.